você já teve que pagar um DARF ou fica na dúvida se deveria ter pago, esse vídeo aqui vai te ajudar. Nele eu vou te explicar exatamente o que é o DARF, quando você deve pagar o DARF, quando você pode não pagar o DARF e como fazer isso. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que até lá você vai ter muito claro aí na sua mente como fazer esse pagamento do DARF. E para quem não me conhece, eu sou a Mari Fugante, especialista de investimentos e criadora do canal Entendo Logo Invisto. E eu venho aqui toda semana simplificar o assunto finanças e investimentos para você investir mês a mês e aumentar o seu patrimônio. Por isso, se você não quer perder nenhum vídeo novo sobre esse assunto ou outros assuntos sobre investimentos e finanças, não esquece já de se inscrever aqui no canal. Sem mais enrolação, vamos ao que é o DARF. É o Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Esse imposto deve ser pago mensalmente, sempre até o último dia útil do mês posterior ao mês que você fez as operações. Vamos lá que tudo isso aqui vai ficar bem mais claro para você. Sabe quando você faz compras e vendas na bolsa de valores? Nesse momento aí é que você tem que tomar cuidado para ver se você não vai precisar mesmo pagar o DARF no mês seguinte. Mas Mari, quando eu preciso pagar esse DARF? Já anota aí o primeiro ponto sobre esse imposto. Todos os meses em que você vender um valor superior a 20 mil reais na bolsa de valores, você deve pagar o DARF. Mari, e se eu vender um valor inferior a 20 mil reais? Nesse caso, se as suas operações tiverem ativos como ações, ETFs e opções, você não precisa pagar o DARF. Mas se a sua operação for com fundos imobiliários, você precisa pagar o DARF de qualquer maneira. Até aí, tudo bem? Agora, antes de eu passar para vocês os valores desse imposto, é importante ressaltar e lembrar vocês que esse imposto, obviamente, só será pago se você realizar uma venda com lucro. Caso você realize uma venda e tenha prejuízo, não é necessário pagar o DARF. Agora, partindo para os valores do DARF. Quando você faz operações com ações ou opções no modo day trade, que é a compra e a venda no mesmo dia, o valor da DARF é de 20% sobre o lucro dessas operações. Já quando as operações de ações ou opções são feitas no modo swing trade, ou seja, operações em diferentes dias, o valor do DARF é de 15% sobre o lucro. Agora, se você fez a venda de ETFs, por exemplo, independente se for no mesmo dia ou em dias diferentes, o valor do DARF sempre vai ser de 15%. E no caso dos fundos imobiliários, lembrando que você tem que pagar o DARF independente do valor da venda com lucro, o valor desse imposto é de 15% sobre o lucro da venda. De novo, se você fizer essa venda em qualquer um desses ativos e tiver prejuízo, você não precisa pagar o DARF. Nesse caso, eu até vou fazer um adendo aqui para vocês. Se você vai fazer essa operação de venda de fundos imobiliários ou ações, por exemplo, ou ETFs, você pode anotar essa operação que você fez, uma planilha de Excel mesmo, colocar o valor da venda que você fez essa operação, anotar o quanto você teve de prejuízo e numa posterior venda com o lucro que você fizer em outros meses, você pode compensar esse imposto. Ou seja, na hora de calcular ele, você reduz o valor de prejuízo que você teve nessa operação passada. É isso que a gente chama de compensação de lucros e prejuízos. Isso é muito importante porque em muitos casos você pode pagar menos impostos e em alguns casos até abater o imposto e não pagar mais nada de DARF. Beleza, claros até aqui na porcentagem de imposto que você deve pagar mensalmente para cada tipo de ativo? Então a gente vai seguir agora que eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como emitir e pagar o DARF. O primeiro passo de todos é você calcular o imposto em que você vai pagar. Sim, nós temos que calcular o nosso imposto para pagar para a Receita Federal. Ela não vai dar esse valor pra gente de mão beijada. Por isso é muito importante que você tenha anotado todos os dados, desde quando você fez as compras até os dados de quando você vai fazer a venda, para na hora de calcular o imposto você conseguir fazer isso de uma forma mais fácil e rápida. Por isso, sempre tenha anotado a quantidade de ativos que você comprou e o valor por qual você comprou esse ativo. Para calcular esse imposto é simples, você precisa saber quanto você pagou na compra desse determinado ativo e quanto você está pagando na venda desse determinado ativo. Então, por exemplo, se você comprou 100 cotas de um fundo imobiliário por R$10 cada, e eu vou usar o exemplo do fundo imobiliário
imobiliário, porque nele o DARF tem que ser pago de qualquer forma, mesmo que você opere menos que 20 mil reais, tá? Então, se você fez essa compra de 100 cotas por 10 reais, você tinha um valor de R$ 1.000 em fundos imobiliários. E agora você vai fazer a venda dessas mesmas 100 cotas por R$ 20 cada, ou seja, você vai vender R$ 2.000. Isso quer dizer que a sua venda é R$ 2.000 e que sua compra foi de 1.000. E a diferença é de R$ 1.000 positivo, ou seja, você vai ter um lucro de R$ 1.000. Qual vai ser a DARF a ser paga nesse valor aí? A gente vai recapitular o que eu falei lá no início sobre a porcentagem de imposto de cada tipo de ativo. Para fundos imobiliários, o valor é de 20% sobre o lucro. Então, pegando 20% dos R$ 1.000 de lucro que você teve, o valor da sua DARF deverá ser de R$ 200. Feito isso, qual é o segundo passo? Entrar no site do Sicalc. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Nesse site da Receita Federal, você vai emitir e gerar a sua DARF. Quando você abrir o site, vai aparecer essa página aqui. Então, você vai clicar em preenchimento rápido para conseguir preencher os seus dados da DARF. Depois que você clicar ali, essa página vai aparecer para você. Aí você coloca ali, pessoa física, digita o seu CPF, sua data de nascimento e continua. Depois que você avançar, vai aparecer essa página aqui. Eu ocultei os meus dados, mas para você vai aparecer seu CPF, seu nome e seu domicílio atual, que é a sua cidade, tá? Depois disso, você vai ter que digitar o código da Receita. O que é esse código da Receita? É o código que a Receita entende sobre ganhos líquidos nas operações da Bolsa. Então, o código que você deve colocar ali é 6015. Então, você vai digitar 6015 aqui e vai dar um Enter. Depois que você der o Enter, essas outras informações vão atualizar na página da Receita. Aí, você vai começar o preenchimento, que é muito simples. Você vai em data da consolidação, que ela já vai estar preenchida, que é o dia atual. Então, eu preenchi aqui no dia 15 de fevereiro. O tipo de período de apuração já vai ser preenchido automaticamente e o período de apuração. O que significa o período de apuração? É o período, ou seja, o mês em que você fez as operações, quando você fez as suas vendas. Então, você coloca ali o mês e o ano. E vai para a data de vencimento. A data de vencimento normalmente já é preenchida automaticamente, ou seja, o último dia útil do mês seguinte ao mês que você fez as operações. Então, ali em cima você colocou janeiro de 2024, que é o período de apuração, e a data de vencimento é o último dia útil de fevereiro, que é o mês seguinte. E aqui você vai colocar o valor do principal. Então, vocês lembram ali que eu fiz o cálculo para vocês do fundo imobiliário com o lucro e deu R$200 de imposto? Então, aqui você vai colocar R$200 e vai clicar aqui em calcular. Depois que você clicou em calcular, vai aparecer aqui a DARF para você. Ah, Mari, mas apareceu o valor que eu mesmo já calculei. Por que eu fiz isso? Porque às vezes você tem uma multa ou você deixou atrasar essa DARF e eles geram juros para você. E aqui, nesse momento, ia aparecer os juros que seria gerado para você pagar a mais da sua DARF. É importante não gerar esses juros e você emitir a DARF e pagá-la sempre até a data de vencimento, para não ter esse acréscimo aí. Mas depois disso, você vai clicar aqui em selecionar e vai clicar em emitir a DARF. Depois que você clicar em emitir a DARF, vai aparecer uma tela para você com todas as suas informações, só que esse DARF não vai aparecer um QR Code, nem um código de barras para você pagar ali. O que você vai ter que fazer? Pegar esse DARF aqui, todas essas informações, ir lá no seu banco, então qualquer instituição bancária tem o lugar de pagamentos e impostos. Então você vai lá, preenche na parte do seu banco e paga por lá mesmo. Normalmente, nos aplicativos do banco, ficam disponíveis em pagamentos, impostos ou DARF, e você clica lá e preenche a mesma data de apuração, o valor completo. Então, se você só tem o valor sem os juros, você coloca só os R$200. Agora, se você tem os 200 mais os juros, você vai somar os dois e colocar esse valor para pagar lá na sua instituição bancária. Mas é importante você emiti-lo aqui, porque depois que você faz isso, fica mais fácil de ver as informações e é um documento importante para você ter de imposto que você pagou. Então, depois disso aqui, é só você ir na sua instituição bancária e fazer o pagamento até a data de vencimento. Não tem muito segredo para fazer esse pagamento. O importante é só você não esquecer e ficar atento nas operações que você fizer para ver se é necessário fazer o pagamento desse imposto. Muita atenção se você faz vendas esporádicas durante um mês, não num valor total de 20 mil, mas faz pequenas vendas. A soma dessas vendas pode
acarretar em você ter a necessidade, a obrigação de pagar esse DARF. Preste muita atenção nisso. É muito importante ressaltar também que não vale a pena ficar vendendo e comprando ações o tempo todo. Não é isso que eu defendo aqui, e eu nunca vou defender essas operações umas atrás das outras, porque às vezes, na verdade, na maioria dos casos, você acaba pagando muito mais de imposto e de taxa do que você ganha de lucro nessas operações. Então, muita atenção nisso para não cair no sentimento de que você está ganhando alguma coisa quando na verdade você está pagando muito mais de taxas e impostos. Porém, o intuito desse vídeo era simplificar esse assunto aí que é o DARF, explicar o que é, quando você tem que pagar e principalmente como você fazer esse pagamento do DARF. Em resumo de tudo isso aqui, você tem que sempre ter as informações na sua mão, porque ninguém vai fazer esse cálculo para você. Por isso, tenha os valores de compra, de venda, de quantidade dos ativos que você tem na sua carteira, para depois não ficar correndo atrás de notas de corretagem, fazendo contas quando você precisar pagar esse imposto. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e que tenha ficado mais claro aí na sua mente como faz esse tipo de pagamento de imposto. E se isso realmente aconteceu, não esquece de dar o like aqui embaixo, me comentar se fez sentido para você e, claro, se inscrever aqui no canal.